Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Eu gostaria de estar dando continuidade na série de vídeos ao qual nós vamos estar gravando e falando sobre o reino de Deus e o processo da salvação. Amém? Então eu gostaria de dar continuidade a esse tema com todos vocês para que Deus possa abrir o seu entendimento, para que você possa entender mais sobre a questão da salvação e do que seria esse reino ao qual Jesus veio mostrar aqui na Terra para nós. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu comentário, pois é muito importante para nós. E você que ainda não se inscreveu, você que ainda não curtiu, curta em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam também obter essa sabedoria, essa presença de Deus na vida deles também em nome de Jesus. Amém? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e bora lá, vamos falar um pouco mais sobre esse processo. Nós estamos aí em João capítulo 3 estudando, nós começamos a falar um pouco sobre essa questão do reino de Deus e o que seria o reino de Deus. Nós explicamos no vídeo passado isso, que o reino de Deus, ele é aonde Deus habita e aonde Deus tem o domínio, amém? Então se você se entregou a Jesus, se você se entregou ao Senhor, isso significa que o reino de Deus se torna você mesmo. Então você se torna a morada de Deus. E eu gostaria de destacar um ponto com vocês aqui para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão do reino de Deus, sobre essa questão da salvação. Aqui em João capítulo 3, que é o texto ao qual nós estamos estudando, nós vemos Jesus Cristo respondendo a Nicodemos no versículo 5 o seguinte: Jesus respondeu, porque Nicodemos havia perguntado para Jesus que como que um homem sendo velho poderia nascer novamente, poderia esse homem voltar ao ventre de sua mãe? Pois Nicodemos não havia entendido a colocação que Cristo havia dito no versículo 3, que era justamente sobre a questão de nascer novamente, né? Então, o Nicodemos não entendeu muito essa colocação de Jesus, então Jesus explica no versículo 5 que não era necessário o homem retornar ao seu passado, voltar a ser criança e entrar novamente no ventre da sua mãe para que ele pudesse nascer. Mas aí Jesus passa vamos dizer assim, uma lição prática e interessante para Nicodemos no versículo 5, que ele diz assim: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então olha só, a primeira coisa que Jesus mostra era que se você não era nascido de Deus, você não poderia ver o reino de Deus. E se você agora não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Aqui no caso, o reino de Deus, isso que nós precisamos entender, não é algo físico, amém? Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 14, que ele fala assim que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça e paz. Então ele quer dizer que o reino de Deus, ele não é algo físico, e sim algo espiritual, amém? Quando se fala na questão do novo nascimento, o apóstolo João e Jesus Cristo, ele relata para Nicodemos o seguinte, que o nascimento ao qual nós deveríamos ter não seria um novo nascimento físico, amém? Porque não tem como você retornar ao ventre da sua mãe depois de grande. Então, o nascimento que Jesus fala, esse novo nascimento que Cristo fala, é justamente de dentro para fora, é o seu espírito, amém? É a sua alma que Cristo está relatando aqui. E ele declara essas duas colocações. A primeira colocação que Jesus fala é justamente aquele que nascer da água. O que significa a água? Esse é justamente o processo da salvação. Muitas pessoas confundem essa questão da água e declara que você nascer da água significa você ser batizado, né? Significa você passar pelas águas. E o que o apóstolo João está mostrando aqui não é exatamente a questão de passar pelas águas, mas a questão de você nascer da palavra de Deus, de você renascer, de você nascer novamente da palavra do Senhor. Esses dias eu estava ministrando numa live na segunda-feira, ao qual eu faço todas as segundas-feiras, até quero convidar vocês a estar participando às 9h30 da noite. E eu estava nessa live, eu estava ministrando o seguinte,
que a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a pessoa de dentro para fora. Isso é muito forte quando você entende isso. Que a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar no caráter da pessoa, de mudar a concepção da pessoa. Se a pessoa der liberdade, se a pessoa permitir com que isso aconteça na vida dela, ela tem o poder de mudar a personalidade da pessoa. A pessoa, ela começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, esse é o poder da palavra. Esse é o poder que tem o Evangelho de Cristo. Por isso que essa palavra, por isso que essa ministração da palavra tinha tanto impacto no começo da igreja, porque era algo novo. Era algo que se estava pregando novo, porque até então o povo judeu estavam acostumados apenas na questão justamente da lei, da Torá, em cumprir os mandamentos que Moisés havia deixado, que Deus havia deixado por intermédio de Moisés. Quando vem Cristo, Cristo mostra uma outra realidade, uma realidade totalmente diferente. Amém? Ali o povo lutava para ser servo de Deus. Quando Cristo veio à terra, mostrou que você não basta ser apenas servo, que Deus não queria apenas você como servo, mas queria você como filho dele. Amém? Como filho dele, como uma pessoa que foi criada por ele, como sangue do seu sangue, como uma pessoa, como carne da sua carne, como uma pessoa dele, totalmente transformada. Então, o nascer da palavra significa justamente você entrar em comunhão com Jesus Cristo, porque Jesus é a própria palavra. E você entra em comunhão. E quando você entra em comunhão com Jesus e você recebe essa palavra dentro do seu coração, a Bíblia fala que ela transforma a sua vida. E transforma de uma tal maneira que gera em você algo extraordinário que nós chamamos de entendimento. Atos capítulo 8, a Bíblia fala sobre a questão da história de um homem que era eunuco. E então Felipe se encontra com ele. Quando Felipe se encontra com esse eunuco, o eunuco estava lendo o livro de Isaías e o texto ao qual ele estava lendo no livro de Isaías falava justamente sobre Jesus Cristo. Então quando Felipe chega diante dele, pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E aí o eunuco vira para Felipe e fala assim: como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então o Felipe começou a explicar o significado daquela palavra e para quem era aquela profecia, e então começou-se a abrir o entendimento na vida daquele homem. A palavra começou a transformar a vida daquele homem. E transformou tanto a vida daquele homem que quando eles estavam andando, a Bíblia fala que no meio do caminho ao qual eles estavam, e essa água ao qual eles acharam foi justamente algo extraordinário, né? Vamos dizer assim. Foi algo extraordinário porque quando o eunuco olha para aquela água, ele fala assim: o que me impede de ser batizado ali agora? E Felipe falou: nada, não é? Então aquele homem se rende e se converte ao Senhor. Mas tudo começa com a questão do entendimento da palavra. Tudo começa com a questão dele absorver a palavra de Deus, deixar com que a palavra de Deus transforme a vida dele de uma forma extraordinária. E quando você permite que isso aconteça, que a palavra de Deus entre dentro de você, transforme você e mude você, você acaba se tornando a morada de Deus, a casa de Deus, o reino de Deus. Amém? Então você é como se fosse assim, né? Vamos dizer assim, é como se você fosse algo assim extraordinário, como se fosse algo de uma fusão, não é? Por exemplo, você se aproxima de Deus e você faz com que Deus se aproxime de você. Então, junto, acaba se tornando um só. Amém? Essa era o principal objetivo de Cristo. Que nós nos tornássemos um, como Ele é com o Pai. Então, quando nós nos rendemos e nós entendemos a palavra de Deus, que é gerado a palavra, que é gerado o entendimento dentro de nós, então isso significa que nós nos tornamos um apenas com Deus, amém? E olha, é muito interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, que quando Cristo ele veio para os judeus, amém? Os judeus eram os filhos natos de Jesus, era o povo de Cristo realmente, só que como os judeus, vamos dizer assim, não recebeu a Jesus, não é? O próprio apóstolo Paulo fala que nós, os gentios, que eram considerados como gentios, não como o povo judeu, né? Nós como gentios, nós fomos adotados por Jesus Cristo, por intermédio da cruz do Calvário. E aí você vai ver lá em João capítulo 1, que todos aqueles que creem em Jesus e em seu nome, eles são feitos e chamados
filhos de Deus. Então esse é o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é transformar você, é mudar a tua concepção, mudar a tua vida. Amém? Então por isso que quando ele fala você precisa nascer da palavra, você precisa nascer de Jesus, você precisa nascer de Cristo. Quando ele fala que você precisa nascer da água, você precisa nascer de Cristo, de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu espero que essa palavra, ela foi curta e eu espero que essa palavra tenha entrado dentro do seu coração e você tenha entendido. Então, se você entendeu, se você gostou dessa palavra, não se esqueça de deixar o seu like, aquele like esperto para nós, em nome de Jesus. Deixe o seu comentário também, porque nós estamos gravando essa série de vídeos e falando um pouco sobre o processo da salvação. E você que ainda não é inscrito, eu convido você a estar se inscrevendo em nosso canal, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.